Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido no Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor, sobrecomeçar, o soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo universal, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou, digo é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou
Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Que Deus esteja nos visitando e esteja recebendo o nosso culto e a nossa adoração nesta noite. Nós vamos orar a Deus. Nessa noite nós temos um culto não presencial, apenas o grupo de louvor aqui comigo, participando, uma vez que o Covid deu as caras aqui na nossa cidade, né? Apareceram alguns casos e nós, então, tivemos que recuar com os nossos cultos presenciais. Nós vamos orar, convido os irmãos que estão dentro do templo, para que nós nos coloquemos em pé. Você que está em casa também assuma uma atitude, uma postura de adoração, de reverência diante do nosso Deus. Nós estamos, ó Deus, nosso Pai querido, Senhor dos céus e da terra, na Tua presença. E quando, nesse tempo, Senhor, nós separamos para cultuar ao Senhor, queremos te pedir que sejas gracioso e bondoso conosco, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso culto e ao mesmo tempo falando conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Clamamos em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos que estão conosco via internet, ó Deus, que os seus corações também sejam abençoados e que a Tua presença seja marcante nas suas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino, que é o hino de número 92, é isso? 79. Hino de número 79. Nós vamos
ler a palavra de Deus no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Salmo de número 29. Vou convidar os irmãos que estão presentes no templo para que o pastor leia os versos ímpares e os irmãos leiam os versos pares. E o verso 11 nós leremos juntos. Salmo 29, o pastor os ímpares e a igreja os irmãos os pares. Você que está em casa também pode ler junto também os versículos pares. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. Meus queridos, nós estamos diante desse Deus majestoso, todo-poderoso, a quem devemos tributar glória e força, tributar ao Senhor, adorando a Ele, diante da sua glória e diante da sua majestade. Mas nós nos achegamos diante de Deus, e nós temos pecado na nossa vida. E eu quero convidar você para fazer um exame rápido na sua vida, no seu coração. Se você tem algum pecado a confessar, confesse diante de Deus. Creia que Deus o tem perdoado, mas ainda assim você precisa confessar o pecado, porque faz parte do acerto, faz parte de como Deus trabalha na nossa vida. Nós reconhecemos o pecado na nossa vida, dizemos: isso é pecado, isso incomoda o coração de Deus, isso não é de acordo com o caráter do nosso Deus. Quero convidar os irmãos para nós ficarmos em silêncio, em oração, e depois de alguns instantes o presbítero Cleiton, do lugar onde está mesmo, irá orar ao Senhor. Nosso irmão Cleiton. Pai querido, a igreja, Deus, se apresenta diante do Senhor nesse momento para Deus confessar a Ti, cada um dos seus respectivos pecados, Pai. Reconhecendo a fragilidade, a dependência, Deus, a pequenez diante do Senhor. Nós realmente, Deus, nós carecemos muito de Ti, porque nós somos falhos, Pai. Nós somos pecado, Pai, e nós geramos pecado. Por isso confessamos a Ti essa nossa limitação,
e reconhecendo, Deus, nós que precisamos de Ti, Pai, para nos purificar, nos perdoando, nos transformando, Deus, nos ajudando, Deus, a cada dia a vencer, ó Deus, os nossos pecados, as nossas fraquezas, Pai. Tu conheces cada um de nós, Pai. Tu conheces cada um do Teu povo, Pai, sabe a fraqueza, a fragilidade de cada um, a tendência de cada um, Deus. O Senhor conhece, Pai. Por isso eu peço que o Senhor visite, Deus, manda cada irmão neste momento, Pai. Na sua intimidade, Deus. Seja no templo, seja nas suas respectivas casas, Pai, onde estão, que cada um, Senhor, neste momento esteja sendo perdoado e purificado, Pai, por Ti, porque reconhece e confessa e se arrepende, Deus, de haver pecado contra Ti. Renove e reforça, Deus, na Tua igreja, Pai, fortalece, Deus, para não viverem caindo em pecado, Pai. Ainda que a Tua palavra diz que não vive em pecado, mas nós comumente pecamos, Pai, porque ainda estamos humanos, Pai. Enquanto estamos humanos, até a volta do Senhor, até que o nosso corpo seja transformado, glorificado, a nossa tendência, Deus, pode ir ao pecado. Nós confiamos em Ti, na Tua grandeza, no Teu amor, na Tua graça que perdoa e purifica. Em nome de Jesus. Amém. Convidar os irmãos da música para virem à frente, para nós entoarmos cânticos ao Senhor. Nós vamos cantar novamente a música Digno ao Senhor, que foi gravada pela Aline Barros, e nós vamos entoar louvando ao Senhor. A igreja já está aprendendo, não é, conosco a partir de hoje. Sacrifício
escravos em tuas mãos. Graças eu te dou, glória ao Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, dessa Santo poderoso, Separado aqui, né? Santo, Santo, poderoso.
Jesus, Filho de Deus. Pode deixar, irmão. Fique tranquilo. Pode deixar. Obrigado.
o Deus todo-poderoso, amoroso, o Deus que se dispõe a submeter-se à vontade do Pai. Tu és todo maravilhoso, todo glorioso, Tu és lindo, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, Pai, na beleza da Tua santidade, na Tua glória, naquilo que o Senhor tem se dado a conhecer a nós. E obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar também no Senhor, ó Deus, de tudo que nos preocupa, de tudo que nos oprime, ó Deus, nós podemos colocar diante de Ti e tranquilizar o nosso coração, a nossa alma. Nós Te adoramos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar você para pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Gênesis, no capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. São 15 versículos. O pastor lê, os irmãos acompanham a leitura da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 45. Nosso tema dessa noite é: Deus escreve a nossa história nas entrelinhas da vida. Deus escreve a nossa história nas entrelinhas da vida. Nosso Deus é misterioso. E Ele está presente, mas nós não o enxergamos. E Ele está agindo e nós não vemos o seu agir. Até que, num determinado momento, Ele mostra para nós aquilo que Ele tem feito. Então, Gênesis 45, de 1 a 15, diz: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque haverá ainda 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui.
E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Vamos orar, queridos. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Cremos que o Senhor tem preparado os nossos corações para receber aquilo que o Senhor quer falar a nós. Te louvamos e te bendizemos porque Tu és o Deus que fala. Falas através da Tua palavra e o Teu Espírito ministra a nossa alma. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Você conhece o ditado popular: Deus escreve certo por linhas tortas? É claro que não dá para nós concordarmos com essa frase. Acho que ela não tem nem conserto. Mas certamente o que se quer dizer com ela é que nós não somos capazes de entender a maneira como Deus conduz a nossa realidade. Nós experimentamos algumas angústias na vida e algumas vezes nós enfrentamos coisas que parecem que nos vão engolir, não é? A família que nós temos em foco, os descendentes de Abraão, são, portanto, por ser descendentes de Abraão, o povo de Deus na terra naquele momento histórico. Era o povo de Deus na história, na terra naquele momento. Desde o capítulo 37, manifestam-se os problemas que esta família possui. Aliás, um pouco antes até, com Diná e os siquemitas, os irmãos dela fazendo, como se diz por aí, entre aspas, justiça com as próprias mãos. Mas são 12 filhos de um mesmo pai, com 4 mulheres diferentes. José e seu irmão mais novo, Benjamim, são filhos da única mulher realmente amada por seu pai. E essa família tem problemas. Sua família tem problemas? Eu imagino que toda família tem seus problemas e suas dificuldades a vencer, não é? Os irmãos de José, num ato de ciúme e inveja, pela devoção que o pai tinha de maneira especial a ele, quase o matam. Mas por fim o vendem a mercadores que passavam em caravana indo para o Egito. E agora, passado um bom tempo desse acontecimento, eles estão no meio de um período de escassez. Passou-se o tempo, alguns anos, e chegou agora um período em que se planta e não dá. Não há colheita e não há plantio, possivelmente pela secura. Por toda parte a terra não produziu já há um certo tempo, e esta família está na iminência de perecer junto com todos os seus conterrâneos e contemporâneos. Eles não são capazes de enxergar de onde virá o socorro, ou quanto tempo durará essa terrível situação. Tudo que podem fazer é usar os seus recursos, que, se demorando essa escassez, seus recursos também se esgotarão, e eles também terão que vender a si próprios como escravos e vender as suas terras como já outros povos estavam fazendo. Mas eles têm que usar os seus recursos para ir ao Egito, como todos estão fazendo para comprar alimentos. Nós estamos passando aí por um tempo complicado, em que também nos preocupa a situação financeira do nosso país. Também nos preocupa se amanhã nós vamos ter os nossos empregos, né? Os irmãos vão ter os seus empregos, se nós vamos ter o nosso sustento por algum tempo. E nesse texto, nós podemos aprender também a descansar nesse Deus maravilhoso que age com graça sobre a vida do seu povo. Queridos, mas esta já é a segunda vez que eles sobem ao Egito. E eles não conhecem aquele governador com quem eles estão lidando. Eles estão numa relação comercial, mas há algo estranho no ar. As coisas não andaram nada bem no Egito. Aquele governador se mostrou bastante estranho e complicado. Coisas esquisitas aconteceram.
o grande governador, que eles não sabem que é seu irmão, os está tratando como bandidos, como espiões. E eles correm o risco de ver o seu pai morrer de tristeza se alguma coisa acontecer com Benjamim, o seu filho mais novo, o filho daquela mulher que ele ama, daquela mulher que Jacó ama. E além de verem seu pai morrer de tristeza, caso alguma coisa aconteça com Benjamim, também verem as suas famílias morrerem de fome, perderem as suas propriedades, perderem tudo que têm. O que eles não sabem é que Deus escreve a nossa história nas entrelinhas da vida. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar as entrelinhas da vida e não conseguimos enxergar o escrever de Deus da nossa história. Então observe algumas coisas que nós podemos perceber nesse texto. Deus usa as situações conflitantes para tratar as nossas ações iníquas. Esta família tem uma marca muito negra, muito escura no seu passado. Um pai que conta o seu filho como morto, separado dele já há um bom tempo. Uma roupa especial que o seu pai fazia sempre para ele, foi-lhe apresentada toda suja de sangue, rasgada. E ele mesmo chegou à conclusão de que talvez um animal o tivesse comido. Foi assim que os seus irmãos apresentaram para o seu pai. Mas eles haviam feito outra coisa. Eles haviam vendido ele como para mercadores, para que fosse vendido como escravo, para que fizessem dele o que quisessem. Mas Deus agora está usando esta situação complicada, conflitante, para tratar com as iniquidades, com as ações iníquas daqueles irmãos. E assim também Deus faz conosco. Deus trata conosco em nossos pecados. Em meio a um período ameaçador de fome, que tomava toda a terra, os filhos de Jacó, os 10 mais velhos, descobrem que o ato mais terrível que marcava o conflito e o desamor que pode ser gerado numa família se voltou pela graça de Deus a favor deles. Eles agora estão descobrindo que aquele ato horroroso que eles fizeram com o seu irmão foi usado e tem sido usado por Deus para trazer esperança para a sua família. Agora o mal que eles fizeram estava completamente exposto. Embora fosse alguma coisa muito boa, no entanto, para eles era vergonhoso encarar aquele irmão. Era também amedrontador encarar aquele irmão. Por isso o verso 3 termina dizendo que eles não puderam responder ao irmão porque ficaram atemorizados perante ele. Meus queridos, as situações de uma severidade incompreensível por parte do governador, por parte dos seus serventes, daqueles que conduziam os negócios de Faraó, eles descobrem que essas ações incompreensíveis de severidade estranha tinham motivo, tinham razão de acontecer, quando José diz no verso 3, eu sou José. Não é fácil encarar as pessoas a quem nós ofendemos. Não é fácil encarar pessoas a quem nós tratamos mal, a quem nós fizemos mal. Mas é necessário. É necessário que nós encaremos o nosso pecado como ele é pecado. Era algo totalmente inesperado para eles, mas agora eles estão diante de José, do seu irmão, daquele a quem eles invejavam, aquele a quem eles intentaram matar e venderam como escravo. Já na volta para casa, na sua primeira viagem, depois de José exigir que eles trouxessem Benjamim, eles disseram uns aos outros, está aí no capítulo 42, verso 21,
Na verdade, nós somos culpados no tocante ao nosso irmão. Na verdade, nós somos culpados. Encarar a culpa, encarar o erro, enxergar e dar nome ao nosso erro é complicado. Nós fugimos disso, mas Deus nos coloca de frente com Ele para o tratar. E Ele usa as mais diferentes situações. E muitas vezes as situações que Ele usa são situações que nos colocam em risco de vida, que nos colocam em conflito ou que são conflitantes com a nossa existência. Nossas vidas e nossas famílias podem estar presas a iniquidades, queridos, que se revelam em ações terríveis, que se manifestam em desamor e que trazem vergonha e dor. Mas Deus, em sua sabedoria, em seu poder, trata as nossas vidas nos curando de toda iniquidade. Santificação é o Espírito arrancando de nós o domínio do pecado. É o Espírito tratando conosco para que nós abandonemos o pecado. Deus escreve a nossa história nas entrelinhas da vida. Uma outra coisa que nós podemos observar aqui, além de usar situações conflitantes para tratar as nossas ações iníquas, Deus também provê conservação ao seu povo em meio às crises. É certo que o seu povo também entra em crises, e às vezes o povo de Deus entra em crise junto com os não povo de Deus, junto com os ímpios. É o caso aqui. Mas os versículos 5 e 7 nos ensinam algumas coisas. Versículo 5 diz: José disse: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus provê conservação da vida do seu povo em meio às crises. É claro que nós também estamos em crise. É claro que nós também temos medo. Medo faz parte da experiência humana. Medo foi algo que Deus colocou em nós como seres humanos para que nós não coloquemos a nossa vida em risco, para que nós fujamos do perigo. Mas às vezes o medo se manifesta pecaminoso, né? Mas Deus provê conservação do seu povo em meio às crises, e nós precisamos entender isso e precisamos descansar nisso. É claro que nós temos responsabilidades com os nossos atos pecaminosos e ímpios, mas Deus usa esses atos pecaminosos e ímpios, até mesmo eles, de maneira amorosa, para seus atos poderosos a nosso próprio favor. E é interessante o que acontece nesse texto, porque a consciência de José é de que Deus usou a impiedade deles, Deus usou os maus tratos deles, Deus usou aquela ação nefasta, tão terrível dos seus irmãos, para levá-lo àquela posição. Consciência disso vai ajudar José a perdoar os seus irmãos. Ele aqui já diz: mas não vos irriteis convosco mesmo, porque foi a maneira de Deus me trazer aqui. Lá no finalzinho do livro de Gênesis, depois que o pai deles morre, os irmãos mandam falar para José: olha, nosso pai mandou você nos tratar com bondade, com misericórdia, perdoar o nosso pecado. E José diz: eu não estou no lugar de Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Eu não vou maltratar vocês, eu já os perdoei. Deus usou vocês para me trazer ao Egito, eu já os perdoei. Essa consciência vai também nos ajudar a não desistir dos nossos queridos e não desistir de nós mesmos diante das nossas infidelidades,
diante das nossas maldades, diante do nosso pecado recorrente, nós não podemos desistir de nós mesmos, não podemos desistir dos nossos queridos. Precisamos apenas saber que Deus trata com eles também, se é mister dele tratar. Jacó, ou Israel e seus filhos, não sabiam quanto tempo demoraria aquela fome. José sabia, porque ele havia interpretado sonhos de Faraó, e na interpretação eram 7 anos de fartura que vieram, mas agora 7 anos de fome, de escassez. Seriam então 7 anos que José sabia, mas o pai e os irmãos que estavam distantes e que agora estavam ali na presença dele não sabiam. Havia passado apenas 2 anos, diz aí o versículo 6, e ainda então haveria mais 5 anos. Porém, José é muito claro na sua compreensão do agir de Deus. Ele diz: para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Eu vim primeiro. Eu vim de um modo muito estranho, todo desajeitado, mas foi o agir de Deus para que eu viesse adiante de vós, para a conservação da vida. E no verso 7 ele diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Meus queridos, aqui agora há o cuidado especial de Deus com o povo de Deus. Depois nós vamos ficar sabendo que 70 pessoas vieram para o Egito. Da família de Jacó, eram 70 pessoas, mas era o povo de Deus, e era o povo de Deus de quem viria o Messias. Então Deus estava comprometido com o bem-estar desse povo, não com o seu prazer, mas com o bem-estar, com a sequência da vida. José, como profeta de Deus, especifica a seus irmãos que o cuidado de Deus de forma especial é para com o seu povo. As promessas de Deus a Abraão não podiam falhar, e não seria uma crise agrícola de 7 anos que invalidaria a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que não é um vírus que vem lá da China que vai invalidar as promessas de Deus para a sua vida, que vai separar você do amor de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no finalzinho do capítulo 8. Mas então, queridos, Deus escreve a nossa história nas entrelinhas da vida. E Ele faz isso usando situações conflitantes para tratar as nossas ações iníquas. Ele está nos santificando. Ele também provê conservação do seu povo em meio às crises, mas Ele também usa as crises para se revelar como o Senhor da história. Deus quer que você conheça melhor a Ele, e Ele quer se revelar como o Senhor da história. No verso 8, José diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Veja como José fala. Deus me pôs como pai sobre Faraó, e senhor sobre toda a sua casa. O que José está dizendo? Ele está dizendo que Deus não só me enviou para cá, como também me colocou por pai de Faraó e como senhor da sua casa. Talvez José tenha revisto toda a sua trajetória até aí, tenha revisitado a sua história, o vender dos seus irmãos, os seus irmãos vendendo a ele, a situação dele com a mulher de Potifar, já no Egito, que o fez parar na prisão,
o esquecimento do copeiro-chefe e a sua posterior lembrança quando o faraó teve os sonhos. Talvez José tenha revisitado isso para entender o que Deus queria com a sua vida. Nós não vivemos perguntando o que é que Deus quer com a minha vida. O que é que Deus quer fazer através de mim? Como Deus quer me usar? Onde Deus quer me colocar? José está anunciando aos seus irmãos que Deus usa as crises da nossa história para se revelar como o Senhor da história. Daniel, o grande profeta do exílio, quando interpreta o sonho de Nabucodonosor, ao apresentar o Deus de Israel àquele monarca, diz no capítulo 2, verso 21, é Ele, Deus Yahvé, que muda o tempo e as estações, que remove reis e estabelece reis. Ele dá sábios e entendimento aos inteligentes. Você se acha inteligente? Você galgou espaço entre doutores, entre mestres? Você está entre aqueles capacitados para ser professor de universidade, talvez até professor de professores? É Deus quem dá inteligência, capacidade. É isso que Daniel diz. Mas Daniel também diz, é Ele que remove reis e estabelece reis. Mais importante, meus queridos, que o nosso bem-estar, que a nossa ausência de problemas na vida, é que através das crises, Deus se permite conhecer. Deus nos permite conhecê-lo e saber que Ele é o Senhor da história. Deus não quer apenas ser conhecido na nossa vida particular. Ele quer ser conhecido, meus queridos, na sua grandeza. Ele quer que nós tenhamos noção da sua grandeza, que nós saibamos quão grande é esse Deus que nós cantamos. Ele quer que nós reconheçamos o reconheçamos nos grandes momentos da história. Como Ele levanta a Babilônia e destrói a Babilônia. Como Ele levanta o Império Romano e destrói o Império Romano. E Ele é quem levará não só a nossa história pessoal à consumação, mas a história do mundo será levada por Ele ao seu final, ao seu propósito final. Eu quero concluir dizendo que a história de José nos dá a percepção daquilo que não podemos conhecer por nós mesmos. Deus escreve a nossa história nas entrelinhas da vida. Confiemos nele. Descansemos nele. Quanto ao cuidado com a nossa vida, ao cuidado com a nossa conservação como povo de Deus, acertemos o nosso comportamento, porque a disciplina de Deus é dura. E Ele nos disciplina. Mas, sobretudo, não percamos a oportunidade de conhecê-lo, de desfrutar do que Ele tem nos dado de si mesmo, como Deus tem nos permitido conhecer a Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida, você aí na sua casa, os irmãos aqui na igreja, que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar os irmãos que aqui estão a ficarem em pé, e nós vamos orar terminando o nosso culto desta noite. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer por aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Queremos te pedir, Senhor, que continue nos conduzindo como povo do Senhor. Ó Deus, nos dando segurança na nossa alma, nos dando a conhecer que o Senhor está com teu cuidado maravilhoso, ó Deus, sobre a nossa vida. Nós não enxergamos, nós não percebemos, mas o Senhor está cuidando. Ó Deus, nós te pedimos graça nesse tempo, e acima de tudo que o Senhor nos dê
nos mova a conhecer mais o Senhor, nos aproxime mais de Ti, nos faça perceber a Tua bondade para conosco e como o Senhor se move na história, em nome de Jesus. Ajuda-nos também, Senhor, a romper com o pecado, ó Deus, a jogar fora da nossa vida tudo aquilo que não manifesta o Teu caráter, aquilo que não é para a Tua glória. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amados, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.